Bom dia. Eu vou trazendo para vocês, depois dessa pregação, né, o martírio de São João Batista, aquele que batizou Jesus. E o padre diz que ele é o único santo da igreja que ele se comemora 2 dias. Se comemora o aniversário dele em junho, né, e se comemora o martírio dele, que é dia 29 de agosto, né? Então, esse eu peguei na TV Século XXI. Vocês vão lá no canal da TV Século XXI, tá lá, vocês clicam no martírio o dia de hoje, o dia de São João, vai estar lá, dê o joinha para ele, se inscreva no canal. A pregação, o falar da vida de São João, a explicação, não vai ter uma explicação melhor do que um padre falando para vocês quem foi de verdade São João Batista, que nasceu 6 meses, né, antes de Jesus e aplainou o caminho, um homem correto diante de Deus. Então eu fiz questão de pegar para vocês verem quem é, mas os créditos é tudo deles. Vão lá no canal Século XXI, digita canal Século XXI, vai aparecer, digita assim, São João Batista, vai aparecer lá as duas, o dia que ele nasceu e o martírio dele. Dê crédito, dê joinha, se inscreva no canal dele, para que o YouTube depois não venha me cobrar, dizendo que eu catei e não dei direitos autorais a quem que tem que ser dado. É deles. Eu só peguei para vocês verem o martírio, para você ver a história, que no final é uma história de exemplo, tá bom? Então vamos fazer assim? Para que o YouTube não me penalize, vocês vão lá, o crédito deles, eu apenas peguei para trazer para vocês, porque afinal de contas a vida de São João Batista é para todos, mas o padre explica perfeitamente e vocês vão ficar entendendo quem é esse homem que foi escolhido para batizar o nosso Salvador, tá bom? Um beijo para vocês. Não se esqueça, dê o joinha, se inscreva, mas vai lá na TV Século XXI, dá o direito a eles, autorais a eles, porque são deles, tá bom? Dai a Pedro o que é de Pedro, dai a Deus o que é de Deus, tá bom? Um beijo no coração de vocês. No calendário litúrgico dos santos, o único santo que é comemorado 2 vezes durante o ano é o santo de hoje, São João Batista, o precursor de Jesus. O seu nascimento é comemorado no dia 24 de junho. Historicamente, ele nasceu 6 meses antes de Jesus. E o seu glorioso martírio é comemorado no dia de hoje, 29 de agosto, o martírio deste grande santo. Quando ele viu Jesus adulto, o batizou no Rio Jordão e colocou-se de lado quase para comunicar que a sua missão de anunciar a chegada de Jesus estava chegando ao término. Ele era um homem que não sabia permanecer com a máscara de hipocrisia ou de falsidade ideológica. Até diante do rei Herodes, ele lhe dizia: você não pode ter uma amante. O rei Herodes ficou uma fera, sobretudo a amante dele, né? Uma tal chamada de Herodíades, que não via a hora de acabar, né, com o santo João Batista. E aconteceu uma oportunidade, que é exatamente lembrado no dia de hoje. Dando uma grande festa noturna, João Batista, de repente, que estava na cadeia,
nunca imaginaria que estaria com os poucos minutos de vida, porque durante o jantar, a filha da amante do rei Herodes, uma menina chamada Salomé, dançou publicamente e dançou tão bem que a um certo ponto o rei Herodes, como recompensa, na frente de todos os convidados, lhe disse: você, menina, dançou tão bem, me pode pedir qualquer coisa, fosse até a metade do meu reino, onde nós chegamos, eu dar-te-ei. E falou isso com juramento. A menina correu logo na mesa onde estava a mamãe, que era amante do rei. E a mamãe lhe disse: peça-lhe que te entregue agora mesmo, numa bandeja, a cabeça de João Batista. E a menina obedeceu à mamãe. E o rei mandou degolar São João Batista. Apresentou a cabeça à menina, a menina foi entregar para sua mãe. Diz o livro dos Santos Evangelhos que depois disso chegaram os cristãos e no dia seguinte deram ao corpo de João Batista digna sepultura. É assim que São João Batista veio terminar a sua vida. Devia estar com 30 ou 31 anos no máximo. Foi fiel à sua missão de preparar o caminho para a chegada de Cristo. Na sua infância e primeira juventude, no deserto, alimentando-se do que encontrava por aí, e gritava: convertei-vos, crede no Evangelho, porque entre vocês há um homem diante do qual eu não sou digno nem de desamarrar os nós da sandália. Este homem era Jesus. Ele chegou a batizar Jesus nas águas do Rio Jordão e terminou gloriosamente a sua vida com este grande martírio, que o sangue deles se transformou depois em semente de novas vidas cristãs. Meus irmãos, invoquemos São João Batista, porque cada um de nós hoje deve continuar anunciando Jesus, seja através do seu estilo de vida, como também através daquelas obras cujo bem nunca nos será tirado.